Olá, minha gente, estamos de volta novamente e agora nós vamos estudar o último dia da unidade 4. É importante ressaltar que se você ainda não leu o texto bíblico, todo o texto bíblico, você precisa ler Gênesis 13, 18 a 28, e considerando esses estudos, lendo e prestando atenção naquilo que você está ouvindo aqui no nosso estudo, para que você possa ter isso enriquecido. E também fazendo as devidas anotações na sua Bíblia. Não esqueça de grifar, de sublinhar os textos bíblicos com muito cuidado, de fazer as anotações daquilo que é importante, extraindo daqui. Por exemplo, nós vimos aí a questão do anjo do Senhor, nós vimos aí a questão do nome de Deus. Toda vez que você então encontrar alguma coisa assim, grife lá e diga o nome de Deus, JHWH. Né? O anjo do Senhor, escreva lá, teofania. Então isso vai te enriquecendo à medida que você vai estudando as Escrituras. Hoje nós estaremos falando sobre a questão da aliança. Minha gente, esse é um tema extremamente maravilhoso e empolgante. Então, na nossa página 38 do livro Conhecendo Minha Bíblia, nós temos como se dava uma relação de aliança, né? Então, na antiguidade, quando uma aliança era criada, né, o termo usado no Antigo Testamento significava cortar uma aliança, né? Cortar uma aliança ou fazer uma aliança. Isso descreve todas as partes das seguintes atividades. Então, veja bem. Primeiro, um animal era cortado em duas metades iguais, do nariz até o rabo, passando pela espinha. Então, de forma simétrica, esse animal era cortado. As duas metades eram colocadas no chão, com o sangue no chão entre as duas partes. Os dois homens ficavam um de frente para o outro, pisando o sangue com as metades do animal de cada lado. Então, abria-se o animal, o sangue estava correndo entre essas metades, né? E aí, então, esses dois homens ficavam de frente um para o outro, sob o sangue que estava ali posto, o sangue desse animal. Quarto, eles faziam um juramento de fidelidade de um para com o outro. Veja bem, uma promessa, um juramento de fidelidade. Tais como, eu vou ser fiel a você. Essa é a minha palavra. Estou empenhando aqui a minha palavra. Um juramento. Eles confiavam toda a sua riqueza um para o outro. O que eu tenho, eu te dou. Trocavam os seus cintos e as suas espadas. Trocavam os cintos. A partir daquele momento, né, o parceiro de aliança passava a usar o cinto e a espada do outro. Nomeavam os seus parentes, cada um se tornando pessoalmente responsável como um Goel, salvador, emissário, né, para os parentes da outra pessoa no caso de uma morte precoce. Então, o compromisso não era só dele, mas era também um compromisso da sua família, dos seus descendentes, ou seja, sua família era responsável por manter essa aliança. Caso ele partisse, caso ele morresse antes, então essa família não era só uma aliança entre duas partes, era uma aliança entre famílias. Gente, quando começa a pensar nisso, exatamente o que é o casamento, né? Incrível. Se você ainda não fez o curso Aliança, você precisa fazer para compreender como é importante a aliança, né? O conceito de aliança aplicado ao casamento. Eles prometiam a sua excede, né? Ou devoção, lealdade, amor inabalável um para o outro. Depois de fazer um juramento, eles agora prometiam, né, que não só aquele juramento, mas iriam, né, ser devotos, leais, amariam. E isso seria inabalável. Isso significava que eles permaneceriam comprometidos um para com o outro, sem levar em conta as possíveis más ações que o outro pudesse cometer no futuro. Veja bem,
é o que nós chamamos de aliança incondicional. Não há condição numa aliança, ou seja, uma vez que eu empenhei minha palavra, isso não depende do desempenho da outra parte. De novo, gente, que coisa linda, como isso se aplica ao casamento. Porque hoje no casamento, a maioria das pessoas estão vivendo sobre um contrato, que se o outro falha, eu estou fora, né? Ou seja, o meu compromisso, o meu juramento não é mais unilateral, mas é bilateral. Se o outro está comprometido, eu estou. Se o outro não está comprometido, eu não estou. Isso não tem nada mais contrário às Escrituras do que um contrato, um casamento. Eles caminhavam em um círculo em forma de 8, o numeral 8 significa infinito, né? Ao redor das partes do animal, e um ficava parado no lugar onde o outro esteve parado no final da caminhada, ou seja, essa questão do infinito, né? Ou seja, significando que essa aliança é inquebrável, né? Eles cortavam os seus punhos com uma faca, ou seja, um pequeno corte, né? Seguravam as mãos, né? E misturavam o seu sangue como um sinal do seu juramento, ou seja, eles seguravam as mãos, né? Misturando o seu sangue, né? No sinal desse juramento, né? Eles esfregavam carvão nos cortes depois de fazer isso, né? Tornando-os permanentemente visíveis para todos, ou seja, aquela marca seria uma marca mesmo, como se fosse uma tatuagem, né? Marcando visivelmente esse compromisso. De novo, declaração do casamento. Olha só, minha gente, muitos homens casados e mulheres casadas não se preocupam em usar uma marca visível do seu compromisso de casamento. Isso significa uma falha séria. Quero dizer isso para você. E por fim, finalmente eles plantavam uma árvore sobre o sangue, para marcar o lugar onde a aliança tinha sido selada. Ou seja, uma árvore significando, né, um memorial levantado, erguido daquela aliança. Todas essas coisas se aplicam ao casamento, minha gente. Você precisa, se você ainda não entendeu a questão da aliança no casamento, estude isso aqui. E depois participe do curso Aliança. Então agora vamos ver essa aliança de Deus com Abraão, no capítulo 15 e no capítulo 17. Então, aí na sua Bíblia, no capítulo 15, você vai ver, primeiro no versículo 12, né? Então disse Abraão, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele, né? Um sono profundo, em hebraico, se refere a um transe, né? Ou seja, Abraão teve uma experiência sobrenatural. Deus colocou Abraão no estado de não participação para esse corte da aliança. É uma aliança unilateral, na qual Deus provê tudo, não exigindo nenhum tipo de qualificação por parte de Abraão. Então, essa decisão de Deus de fazer aliança com Abraão, não foi Abraão que fez aliança com Deus, foi o próprio Deus que fez aliança com Abraão, né? E aí, agora, por causa da fidelidade, por causa da resposta que Abraão dava ao Senhor, é que essa aliança é feita e estabelecida. E aí, nos versos 13 a 16, os termos dessa aliança são claramente especificados, né? Então, o que Deus está dizendo? Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligir-lhe-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. E na quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, veja bem, Deus está fazendo uma aliança com Abraão, de que a quarta geração dele vai possuir aquela terra, a terra dos amorreus, que Deus estava dando
a Abraão e aos seus descendentes. Ou seja, é um compromisso, uma promessa que Deus está fazendo. E aí nos versos 17, né, em diante, nós vemos essa aliança sendo complementada. Um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, formam a figura 8 ao redor dos animais. Eles nos lembram da nuvem da fumaça durante o dia, coluna de fogo à noite, o próprio Deus que vai guiar Israel na jornada no deserto. E depois no verso 18 é dada a promessa da aliança de Deus para com Abraão. Vamos ler esses versículos, né? E sucedeu que pôs o sol, houve uma escuridão, e eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, ou seja, o infinito sendo feito. Deus dizendo, essa é uma aliança inquebrável, eterna, da minha parte, né, unilateral. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão. Concerto, pacto, aliança, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Muito bem, minha gente. Vamos seguir. No capítulo 17 de Gênesis, né, Deus agora revê essa aliança com Abraão. Né? E aí, quando Deus faz uma revisão dessa aliança, né, um evento muito especial acontece. Um evento significativo dessa aliança é a troca dos nomes, onde o HA de Javé, a raiz do nome do Senhor, é adicionado ao nome de Abrão, e agora ele passa-se Abraão, ou Abraham, né? Abraham, isso é a palavra hebraica, Abraham ou Abraão, né? Então, HA, o nome de Deus são acrescentados ao nome de Abraão. Né? E observe bem isto, desde esse momento, né, JHWH vai se chamar o Deus de Abraão. É interessante isso, porque daí para frente ele é chamado o Deus de Abraão. A aliança ficou tão latente, tão visível, que não há mais apenas, né, Deus, mas o Deus de Abraão. Além disso, Sara recebe um novo nome. Né? Ela também recebe o HA, né? Como está explicado em 17:15. A aliança com esse homem e sua esposa é irrevogável e se torna o fundamento para os nossos estudos proféticos posteriores. Agora, vamos ainda no capítulo 17 ver a importância dessa aliança com Abraão. Ela é uma aliança incondicional e continua valendo. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão, ela se estende a nós. Se você vem para o Novo Testamento, se você vem para o livro de Hebreus, por exemplo, você vai encontrar, né, Deus ratificando a aliança dele com Abraão nos seus filhos. Né? Ou seja, nós somos filhos de Abraão pela fé. Isso é incrível, gente, porque como Deus é maravilhoso e continua cumprindo as suas promessas feitas a Abraão, né, em nossas vidas, que somos os filhos de Abraão por causa da fé. E essa promessa ainda não foi cumprida, a promessa feita a Israel, né, ainda não foi cumprida plenamente, literalmente. Existem coisas futuras que sabemos que vão ocorrer. Isso vai influenciar fortemente a forma como vamos ler o restante da Bíblia, procurando as profecias nas quais a aliança de Deus com Israel será mantida, ou seja, aquilo que Deus falou para Israel há de se cumprir literalmente. E a última coisa que nós vamos trabalhar aqui é a questão da circuncisão, que também está no capítulo 17, a partir do verso 23, né? Nada se tornará uma lembrança mais importante da aliança de Deus com cada filho de Abraão do que o rito da circuncisão. Em cada aliança ocorria o corte da pele do punho e uma cicatriz permanente para lembrar a todos o compromisso feito por dois homens. Nesse caso, origina-se o rito no qual cada filho judeu que será gerado de um homem judeu deverá ser cortado e cicatrizado pelo sinal da aliança, a circuncisão. Né?
Ao tornarem-se pais de cada novo filho, Deus vai lembrar os pais novamente da sua aliança com Abraão. E logo depois do nascimento, esse rito de circuncisão vai lembrar cada nova geração da sua aliança especial com Deus. É incrível, gente. Até o dia de hoje, praticamente não existe homem judeu que não seja circuncidado, assim mantendo a lembrança eterna dessa aliança. Ou seja, é incrível isso, que cada homem judeu, né, é circuncidado. Né? Essa aliança é relembrada, essa aliança é reforçada, essa aliança é transmitida de geração a geração. Né? Em Êxodo 4, 24 e 26, Moisés quase é morto em virtude do julgamento de Deus, porque ele havia cedido para sua esposa não hebreia e não havia circuncidado seus filhos. Né? Ou seja, Moisés, né, por causa da esposa não hebreia, não circuncidou seus filhos. Mas Deus vai lembrá-lo, ei, isso é sério, né? E quase ele morreu por causa disso. Somente a circuncisão deles salvou sua vida. Seus filhos precisavam carregar a cicatriz dessa aliança. Então, minha gente, que mensagem, que verdades. Eu quero que você grave isso no teu coração e você entenda que Deus, ele tem uma aliança contigo. Ele escolheu você e por meio de Jesus, ele selou essa aliança lá na cruz com o sangue de seu filho. Uma marca foi gerada em seu filho. E agora nós participamos dessa aliança. Cada vez que você cear, né? Cada vez que você fizer a ceia ágape na sua célula ou numa celebração, lembre-se que você tem uma aliança com o Deus, com o Eterno, com Yahvé, com Jeová, com Adonai, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis. Que Deus te abençoe. Nos vemos na unidade 5, na próxima semana.